Governo de Santa Catarina incentiva 34 novos projetos industriais. Investimentos devem gerar 12 mil novos empregos. Também em Santa Catarina, Estado ganha novos leitos de UTI pediátrica e neonatal. Foram investidos mais de 5 milhões de reais para compras de equipamentos. Verão de 2024 supera 2023 na Europa. Estação foi a mais quente já registrada no hemisfério norte, conforme o Observatório Europeu. Sistema de denúncias ajuda a polícia em Santa Catarina. Mais de 47 mil denúncias foram registradas pela plataforma em um ano. Donald Trump quer Elon Musk no governo. Republicano pretende fazer do país a capital mundial do Bitcoin e das criptomoedas. E você vai ver ainda. Esqui no verão chinês. Maior pista coberta de esqui do mundo é inaugurada em Xangai. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta sexta-feira, véspera de feriado nacional, hoje 6 de setembro de 2024. Nós estamos ao vivo no horário de Brasília, 8h03. O governo de Santa Catarina autorizou incentivo a 34 novos projetos do setor produtivo catarinense. Entre os protocolos assinados com empresas do setor produtivo, 24 são projetos contemplados nos programas PRODEC e ProEmprego, e 10 foram beneficiados com tratamento tributário diferenciado 489. Os investimentos totalizam 2 bilhões e 300 milhões de reais, com a expectativa de gerar mais de 12 mil novas oportunidades de trabalho para os catarinenses. Mais uma leva de benefícios fiscais, para 34 projetos que vão trazer 2,3 bilhões de reais, em investimentos e mais de 12 mil empregos. Então, essa junção de esforços, fruto de um governo que tem responsabilidade fiscal sob a liderança do governador Jorginho, faz com que Santa Catarina possa continuar evoluindo. Os participantes do PRODEC receberão postergação do ICMS. Os do ProEmprego contarão com desoneração na aquisição de bens, mercadorias e serviços, enquanto os projetos aprovados pelo TTD 489 terão autorização para limites adicionais de transferência de crédito, desde que sejam aplicados em expansão de atividades ou criação de novos negócios. Para nós esse programa é extremamente importante porque ele traz benefícios para nós, É um retorno financeiro que o governo do estado nos proporciona, nos ajuda, e isso para nós acaba se transformando em investimentos na própria indústria, na expansão da indústria, na criação de novos empregos, na geração de inovação no nosso segmento, no agronegócio, e a gente consegue com isso investir em novos produtos, novas tecnologias, e com isso desenvolver o agronegócio em Santa Catarina e também no Brasil e na América Latina, onde a gente atua. Esses incentivos do governo estão atraindo a expansão das empresas que estão em Santa Catarina e também atraindo investimentos de outros estados e até fora do Brasil. O estado de Santa Catarina está sendo um estado competitivo no cenário mundial, inclusive, com as exportações, e esses programas têm dado uma grande contribuição para que o empresariado possa investir e, ao mesmo tempo, ter um benefício, mas para o Estado também é muito importante, porque ela acaba sendo útil na geração de emprego, na geração de renda e na própria contribuição de impostos. Mesmo abrindo mão desses tributos inicialmente, o governo do estado prevê que os incentivos resultarão no aumento da produtividade da indústria catarinense, o que poderá gerar um incremento de 2,5 bilhões de reais na arrecadação até 2027. Então, quando a gente ajuda empresário sério, que vai investir, que vai contratar gente, o Estado tem que ser inteligente, facilitar um pouco a vida dele, porque o Estado brasileiro judia muito o empresário que paga os seus tributos, o empresário que produz, o empresário sério, que cria divisas para nós. Então, Santa Catarina é um estado que procura ser justo com quem produz e trabalha, gera emprego, gera renda. E ainda em Santa Catarina, o Hospital Universitário de Joaçaba acaba de ganhar novos leitos de UTI pediátrica e neonatal.
O investimento de R$5 milhões busca fortalecer a assistência médica especializada no meio oeste catarinense, atendendo crianças e recém-nascidos de mais de 50 municípios da região. O Hospital Universitário Santa Terezinha, em Joaçaba, é uma das principais referências em saúde no oeste catarinense. Com mais de 33 especialidades médicas, o hospital possui 198 leitos, sendo cerca de 90% destinados ao SUS. Agora, a unidade passa a contar com 10 novos leitos de UTI pediátrica e 10 de UTI neonatal, além de 5 leitos de suporte ventilatório para crianças, ampliando o atendimento de alta complexidade na região. O investimento de R$5 milhões foi destinado à compra de equipamentos. A ampliação pretende atender a crescente demanda por cuidados intensivos. No Paraná, cerca de 200 alunos de escolas públicas participaram de ações de educação ambiental durante a Expo Astorga 2024, um dos rodeios que mais cresce no Brasil. O Instituto Água e Terra realizou atividades de educação ambiental durante a Expo Astorga 2024, que está ocorrendo entre 5 e 8 de setembro. Cerca de 200 alunos de escolas públicas participaram de ações como distribuição de sementes, explicações sobre animais silvestres e domésticos e um jardim sensorial voltado principalmente para crianças com autismo. As atividades com a criançada terminaram nesta sexta-feira. Aprendi animais silvestres e domésticos e a importância da floresta e que as árvores andam como o ar, água e os animais. A gente aprendeu sobre animais silvestres, e a gente aprendeu onde que os animais vivem e como que as plantas crescem. Por meio do Instituto Água e Terra, o Núcleo de Educação Ambiental, ele vem desenvolvendo, em vários eventos e agora hoje em Astorga, o trabalho de educação ambiental com as crianças, que a gente sabe que para um futuro, promissor, para um futuro sustentável, para a gente ter os cuidados, a gente precisa realmente começar com os pequenos. Então hoje aqui a gente está fazendo um trabalho de educação ambiental com animais silvestres, com cães e gatos, desenvolvendo um trabalho da diferença entre eles, qual que é a questão de maus tratos e também o jardim sensorial, que a gente trabalha os 5 sentidos. Um sistema criado pela Polícia Civil de Santa Catarina tem auxiliado os agentes de segurança no recebimento de denúncias. Totalmente desenvolvido pela Gerência de Tecnologia e Informação da Polícia Civil de Santa Catarina, sem gerar qualquer custo para o Estado, o Sistema Único de Denúncias centraliza as informações em um único banco de dados para o tratamento das queixas. Em Santa Catarina, até o ano passado, nós tínhamos alguns canais de denúncias que iam para determinados bancos de dados que não se comunicavam. Nós construímos, através da nossa Gerência de Tecnologia e Inovação, esse SUD, Sistema Único de Denúncias, onde todas as informações que chegam, tanto pelo WhatsApp, quanto pelo Disque Denúncia, quanto pelo BO, quanto pelo formulário do nosso site, que é o site da Polícia Civil, eles acabam sendo concentrados agora em um único banco de dados. Essas informações são tratadas ali com inteligência artificial e automaticamente, se há a citação de uma placa, há a citação de uma pessoa, o sistema já busca automaticamente essa informação e já entrega para o policial que vai fazer a análise. Em 12 meses, foram mais de 47 mil denúncias realizadas por meio do SUD. Entre as informações mais recorrentes estão maus tratos, tráfico de drogas e envolvimento de menores em atos ilícitos. No Sistema Único de Denúncias, não há um contato direto do policial com o nosso informante, com o denunciante. O contato se dá de forma apenas virtualizada. Recebe-se um WhatsApp, através do WhatsApp Denúncia, no 048-988440011. Se recebe uma ligação que é gravada e depois degravada pelo sistema. Se recebe um e-mail, se recebe uma informação através de BO ou também a informação através do formulário do site. Então não há um contato direto. O sistema tem sido tão bem desenvolvido em Santa Catarina que até outros países já buscaram adotar esta tecnologia. Polícias de outros estados se interessaram por esse sistema, que é o caso de Roraima, onde o SUD passará a ser utilizado através de um acordo de cooperação técnica com aquele estado. Nós também temos um país que tem interesse no Sistema Único de Denúncias, que é a Angola, que tem por objetivo usar
esse Sistema Único de Denúncias para a controladoria, para informações que visam cuidar das contas públicas daquele país. O músico e pianista Sérgio Mendes, um dos pioneiros da bossa nova, morreu aos 83 anos de idade em Los Angeles, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada em uma nota divulgada pela família do vencedor de 3 prêmios Grammy nesta sexta-feira. Segundo o texto, o músico morreu em paz ao lado da esposa e filhos. A nota acrescenta que Sérgio Mendes teve que lidar com problemas de saúde nos últimos meses, devido aos efeitos da Covid-19. Ao longo da carreira, o artista natural de Niterói, no Rio de Janeiro, misturou habilmente a cadência do samba, o groove do jazz, as sutis harmonias vocais da bossa nova e o refinamento do pop californiano. Nos quase 60 anos de estrada, o artista trabalhou com grandes nomes do Brasil e do exterior, como Tom Jobim e Frank Sinatra. E agora há pouco saiu o anúncio da demissão do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, após graves denúncias de assédio sexual. A organização Me Too Brasil afirmou ter recebido relatos de vítimas e o Palácio do Planalto considerou insustentável a permanência do ministro, dado o teor das acusações. Silvio era responsável justamente pela pasta que defende os direitos humanos e a proteção de mulheres. Em entrevista a uma rádio de Goiânia, o presidente Lula havia adiantado que alguém que pratica assédio não pode continuar no governo. Silvio Almeida nega as acusações, classificando-as como ilações absurdas, e afirmou que acionou a Controladoria Geral da União e a Procuradoria Geral da República para apurar os fatos. A ministra Aniele Franco, colega de Esplanada, confirmou ter sido uma das vítimas, o que aumenta a gravidade das acusações. A Polícia Federal já está conduzindo uma investigação formal e a Comissão de Ética da Presidência abriu um procedimento para esclarecer os fatos. Em nota, o governo federal informou que reitera o compromisso com os direitos humanos e reafirma que nenhuma forma de violência contra as mulheres será tolerada. Silvio é o 5º cargo de alto escalão a deixar o governo Lula. E logo mais às 10 horas da noite, o Brasil vai enfrentar o Equador pelas eliminatórias da Copa de 2026. O confronto será em Curitiba, que após 2 décadas volta a receber um jogo da Seleção Brasileira de Futebol. A última vez que a seleção jogou em Curitiba foi em novembro de 2003. Na ocasião, o time comandado por Carlos Alberto Parreira empatou com o Uruguai por 3-3, em jogo válido pelas eliminatórias da Copa da Alemanha de 2006. O jogo foi realizado no antigo Pinheirão. Hoje o palco será o Couto Pereira, estádio do Curitiba, que passou por melhorias nos últimos anos. Para celebrar a escolha da cidade como sede do jogo, o governador do estado e o prefeito de Curitiba se reuniram com o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, no Palácio Iguaçu. Olha, depois de 20 anos, mais de 20 anos, 2 décadas, trazer esse evento, que é um evento internacional da seleção brasileira, a gente vê pelo volume de turistas que vieram para cá agora para assistir o jogo, em 2 horas esgotou todos os ingressos do estádio Couto Pereira e feliz. Toda a estrutura que temos aqui do estádio Couto Pereira, onde a seleção encontra um dos melhores gramados que ela tem atuado. Isso também foi muito primordial para a escolha aqui do Couto Pereira, e também um centro de treinamentos que deixa os atletas e comissão técnica sem necessidade de nada, que é o centro de treinamento do Atlético do Paraná. Então, aqui foi tudo isso, fez com que a CBF viesse para aqui, estamos satisfeitos e com certeza não vai parar aí. Entre 1968 e 2003, foram 10 jogos da seleção em Curitiba, entre amistosos e partidas oficiais. Até o momento, a seleção tem 7 vitórias e 3 empates. Se a cidade é pé quente, vamos torcer pela seleção e vamos fazer os canarinhos se sobreporem ao Equador. Vamos ganhar esse jogo e vamos celebrar o Dia da Pátria com alegria.
É isso aí, nós vamos agora para o intervalo e você vai ver a seguir. Peru apreende 390 rãs. Anfíbios ameaçados de extinção são usados como afrodisíaco. Volodymyr Zelensky pede mais armas. O presidente ucraniano faz apelo aos aliados para frear a Rússia na Ucrânia. E você vai ver ainda, maior pista indoor de esqui do mundo é inaugurada na China. Nós voltamos em instantes. Chegou o fim de semana Lucão. No Comprão, preço baixo tá na mão. Contra filé TCA Vácuo, 27,99 o quilo no Clube K. Ovos vermelhos ou brancos com 30, 11,99. Arroz parboilizado Kika, 5 quilos, 19,79. Coxa e sobrecoxa de frango sem dorso congelada, 5,89 o quilo. Lava-roupas Omo, 2 quilos e 400, 21,99 no Clube K. Só neste sábado. Leite UHT 1 litro a partir de 3,49. Aproveite o horário especial. Melhor preço é no Comprão. O nosso estado é campeão nacional na produção de carne suína, pinhão, cebola, ostras, vieiras, mexilhões e maçãs. São 400 milhões de reais investidos em políticas públicas para o agro. Em Santa Catarina, o agro. Estamos de volta agora, 8h17. Vamos com alguns destaques internacionais. As autoridades peruanas apreenderam 390 espécies mortas de rãs ameaçadas de extinção. Elas eram usadas como afrodisíacos, o que estimula a caça e o comércio ilegal desses anfíbios. O Serviço Nacional de Silvicultura e Vida Selvagem informou em comunicado que os anfíbios estavam em um veículo de entrega interceptado em Puno, região localizada a 1.200 quilômetros a sudeste de Lima. O carregamento ilegal tinha como destino a capital peruana, onde o extrato da rã do lago Titicaca é vendido como suposto estimulante sexual, popularmente conhecido como Viagra dos Incas. A União Internacional para a Conservação da Natureza incluiu a rã gigante do Titicaca na lista de espécies ameaçadas de extinção em 2019. Estima-se que nos últimos 15 anos, 80% da população desses anfíbios tenha desaparecido devido ao tráfico ilegal, também à poluição do habitat e às alterações climáticas. A lei peruana pune a extração e o comércio ilegal de animais selvagens, com prisão e multas superiores a $14.500. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky compareceu nesta sexta-feira à reunião dos aliados ocidentais na Alemanha e pediu mais armas aos aliados. Mais armas para frear o avanço das tropas russas, em particular no leste da Ucrânia, e pedidos para que compromissos sejam honrados. Nesta sexta-feira, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky voltou a apelar por mais apoio ocidental durante uma reunião na base aérea de Ramstein, na Alemanha. O número de sistemas de defesa aérea que ainda não foram entregues é significativo. Foi isso que foi acordado e foi o que não foi totalmente implementado. O mundo tem sistemas de defesa aérea suficientes para garantir que o terror russo não tenha resultados. Zelensky também voltou a pedir o fim das restrições ao uso de armas ocidentais de longo alcance para atacar alvos dentro da Rússia. Precisamos ter essa capacidade de longo alcance, não apenas no território ocupado da Ucrânia, mas também no território russo. Sim, para que a Rússia esteja motivada a buscar a paz. A reunião foi organizada pelo secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, que aprovou o evento para anunciar uma nova ajuda militar de $250 milhões, quase 1,4 bilhão de reais, a Kiev. A Ucrânia, invadida por Moscou desde fevereiro de 2022, enfrenta avanços consideráveis das tropas russas no Donbass, região leste do país, e bombardeios devastadores com frequência. Em Oslo, capital norueguesa, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, reforçou os pedidos de Zelensky e disse que a forma mais rápida de acabar com esta guerra é enviar armas para a Ucrânia. O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta semana que encarregaria o bilionário
Elon Musk de liderar uma reforma da administração pública, caso eleito em 5 de novembro. Durante um discurso sobre o programa econômico em Nova York, o magnata garantiu que o dono do X aceitou a missão de realizar uma auditoria completa do Estado. Se for eleito, o ex-presidente indicou que, por sugestão do empresário, vai criar uma comissão de eficiência governamental para conduzir uma auditoria financeira e de gestão completa de todo o governo federal, com o bilionário à frente dessa entidade. Donald Trump declarou no Economic Club de Nova York que eles querem desenvolver um plano de ação para eliminar totalmente fraudes e pagamentos indevidos em 6 meses. O republicano repetiu a ideia de cortar impostos e aumentar tarifas sobre as importações. Ele também afirmou que planeja eliminar 10 regulamentações oficiais para cada uma que for criada. Há 2 meses das eleições presidenciais, o magnata republicano se comprometeu a fazer dos Estados Unidos a capital mundial do Bitcoin e das criptomoedas. O juiz de Nova York, que presidiu o julgamento de Donald Trump por pagamentos ocultos a uma ex-atriz pornô, adiou a sentença para depois das eleições presidenciais de 5 de novembro. O adiamento é uma vitória importante para o republicano a 4 dias do debate com a vice-presidente e candidata democrata Kamala Harris. Mudando de assunto, a agência de estatísticas Eurostat anunciou nesta sexta-feira que o crescimento da zona do euro no segundo trimestre deste ano, inicialmente calculado em 0,3%, foi revisado em baixa para 0,2%. A mesma revisão foi aplicada ao conjunto de 27 países da União Europeia, cujos dados de crescimento também caíram de 0,3% para 0,2%. No momento da divulgação da primeira estimativa, em julho, o portal de notícias financeiras FactSet e a agência Bloomberg anunciaram que esperavam um crescimento de 0,2%. Uma pequena revisão em baixa deve aumentar as preocupações na zona do euro, em particular com a Alemanha, a locomotiva do bloco e cujas dificuldades afetam toda a região. Segundo o Eurostat, o PIB alemão caiu 0,1% no segundo trimestre deste ano. A indústria de exportação do país enfrenta dificuldades há 2 anos, devido ao custo elevado da energia, ao encarecimento do crédito, à demanda interna reduzida e às dificuldades no comércio internacional. No primeiro trimestre, o PIB da eurozona, integrado por 20 países, cresceu 0,3%, saindo da estagnação do segundo trimestre do ano anterior. O Papa Francisco desembarcou nesta sexta-feira na capital de Papua Nova Guiné. Esta é a segunda etapa da viagem de 12 dias que o chefe da Igreja Católica faz pela Ásia e Oceania. A visita do pontífice de 87 anos é a terceira de um papa ao país de 12 milhões de habitantes. Papua Nova Guiné é uma das nações mais pobres e instáveis do Pacífico, cenário de atos de violência tribal frequentes. Em janeiro, manifestações antigovernamentais contra os cortes salariais provocaram tumultos mortais. Durante a visita, o Papa vai se encontrar com bispos, crianças que vivem nas ruas e celebrar uma missa diante de milhares de fiéis. Quase 98% da população do país é cristã, a maioria protestante, embora mesclada com vários ritos indígenas. Entre os cristãos, 25% são católicos. A Constituição estabelece que as tradições e os princípios do cristianismo devem ser protegidos. A visita do Papa pode estimular um novo debate sobre a revisão da Carta Magna para tornar Papua Nova Guiné um estado oficialmente cristão. A viagem de Francisco, a mais longa e distante do papado dele, começou na Indonésia, onde ele passou 3 dias. Depois de Papua Nova Guiné, o Papa vai visitar Timor-Leste e Singapura.
A sexta-feira em Paris marcou 2 feitos históricos para o atletismo e para a natação brasileira nos Jogos Paralímpicos de Paris. Thiago Paulino conquistou a medalha de número 200 e Gabriel Bandeira a de número 150 para o país. Juntas, as duas modalidades acumulam 350 dos 443 pódios do Brasil em Jogos Paralímpicos. O Brasil conquistou mais um feito em Paris nesta sexta-feira. O atletismo brasileiro alcançou a medalha de número 200 na história dos Jogos Paralímpicos, com a prata conquistada por Thiago Paulino no arremesso de peso F57, destinado a atletas que competem sentados. São 30 medalhas, o segundo melhor desempenho em uma única edição, atrás apenas do Rio de Janeiro em 2016, quando foram 33 medalhas. A paulista Zileide Cassiano conquistou nesta sexta a sua primeira medalha em Jogos Paralímpicos no salto em distância, da classe T20 com deficiência intelectual. Ela levou a prata com 5 metros e 76 centímetros. A piauiense Antônia Keila conquistou a medalha de bronze na final dos 1.500 metros T20, com deficiência intelectual. Ela chegou na terceira colocação com tempo de 4 minutos, 29 segundos e 40 centésimos, cravando o novo recorde das Américas, que era dela mesma. A amazonense Maria de Fátima Castro conquistou a medalha de bronze na categoria até 67 quilos. A atleta alcançou o resultado com um levantamento de 133 quilos. O resultado garantiu a Maria o recorde das Américas. No judô, a paulista Lana Maldonado se tornou bicampeã paralímpica ao vencer a chinesa Yue Wang na final da categoria até 70 quilos da classe J2. A carioca Brenda Freitas conquistou a prata na categoria até 70 quilos da classe J1 para cegos totais ou com percepção de luz. Na natação, o catarinense Thalisson Glock venceu os 400 metros livre da classe S6, com limitações físico-motoras. Conquistou o primeiro ouro dele nos Jogos Paralímpicos de Paris e o bicampeonato paralímpico. Thalisson finalizou a prova com um tempo de 4 minutos, 49 segundos e 55 centésimos, novo recorde das Américas. Nos 100 metros costas da classe S14 com deficiência intelectual, o paulista Gabriel Bandeira conquistou medalha de prata com tempo de 58 segundos e 54 centésimos, um novo recorde das Américas. E o paulista Tomás Juan competiu hoje na prova dos 400 metros T47 e avançou para a final. Ricardo Mendonça, Christian Gabriel e Bartolomeu Chaves também avançaram nas provas que competiram hoje e vão disputar a final neste sábado às 5h30 da manhã no horário de Brasília. Também neste sábado, Luiz Cardoso Silva vai brigar por medalha às 6h20 da manhã no horário de Brasília. Fernando Rufino e Igor Tofalini venceram as baterias na canoa VL2 e avançaram direto para a final A. A prova decisiva vai ocorrer no domingo. E agora, então, nós vamos conferir como está o quadro de medalhas em Paris. Em primeiro lugar, a China com 188 medalhas no total. Na segunda colocação, Grã-Bretanha se mantendo aí na segunda posição, agora com 100 medalhas conquistadas. Em terceiro lugar, os Estados Unidos num total de 86 medalhas conquistadas. A Holanda aparece na quarta posição com 48 medalhas e o Brasil, então, ocupa a 8ª posição, chegando a 70 medalhas conquistadas em Paris. 17 de ouro, 22 de prata e 31 de bronze. Restam aí algumas competições. Temos mais chances de medalhas nos momentos finais dos Jogos Paralímpicos de Paris. Boa sorte ao Brasil. E os anéis olímpicos instalados na Torre Eiffel para os Jogos de Paris vão permanecer no local. A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, confirmou que os anéis olímpicos vão seguir na Torre Eiffel por mais 4 anos, até os Jogos de Los Angeles em 2028. O anúncio foi feito nesta sexta-feira após obter a aprovação do Comitê Olímpico Internacional. Jusqu'en 2028, c'est-à-dire jusqu'aux Jeux de Los Angeles. Até 2028, ou seja, até os Jogos de Los Angeles, deixaremos os anéis na Torre Eiffel e os agitos na Champs-Élysées. Essa é a proposta que fazemos. E então no dia 28 veremos
Se ainda não podemos prescindir desses símbolos importantes que nos lembram que os Jogos não foram apenas um parêntese, talvez eles permaneçam depois de 2028, ou talvez não. Vamos ver. Rappellerons que ce n'était pas juste une parenthèse, mais que nous avons des droits et des devoirs. Peut-être qu'après 28, eh bien, ils resteront. Peut-être pas. On verra. A prefeita gerou polêmica na França quando anunciou dias atrás na imprensa que os anéis permaneceriam na Torre Eiffel, sem especificar até quando. A ministra interina da Cultura, Rachida Dati, principal opositora da prefeita, lembrou que se trata de um monumento protegido e que a instalação dos anéis tinha sido aprovada a título temporário, uma vez que qualquer modificação substancial necessita de uma autorização de obras e uma avaliação de impacto. Hidalgo reiterou na sexta-feira que a decisão cabe à Câmara Municipal de Paris, responsável pelo monumento. As temperaturas médias mundiais durante os 3 meses do verão no hemisfério norte, junho, julho e agosto, foram as mais elevadas desde o início dos registros, superando o recorde estabelecido em 2023. O Observatório Europeu Copérnicos anunciou nesta sexta-feira que o verão boreal de 2024 foi o que apresentou temperaturas mais altas desde que começaram os registros históricos. Os dados impressionam com uma série de recordes de temperaturas altas em um único dia, nos meses de junho a agosto e no verão como um todo no hemisfério norte. O Serviço de Mudança Climática do Copérnicos afirmou que as marcas aumentam a probabilidade de 2024 ser o ano com maiores temperaturas já reveladas. Especialistas acreditam que a situação é consequência de uma maior concentração de gases de efeito estufa na atmosfera do planeta devido à atividade humana. Vários países, como Espanha, Japão e algumas províncias da China, anunciaram esta semana que marcaram níveis históricos de calor. Este ano, o mês de agosto igualou o recorde estabelecido em 2023. Nas duas ocasiões, a temperatura média foi 1,51 graus maior do que o padrão da era pré-industrial, dos anos 1850 a 1900, e superou o limite estabelecido no Acordo de Paris sobre o Clima de 2015. O ano de 2023 terminou com a anomalia de 1,48 graus e 2024, também marcado por ondas de calor, secas e inundações extremas, tem grandes chances de se tornar o primeiro ano completo a superar o limite de 1,5 graus. Os recordes no planeta são resultado de um superaquecimento sem precedentes dos oceanos, que absorveram 90% do excesso de calor provocado pela atividade humana. A maior pista coberta de esqui do mundo foi inaugurada nesta sexta-feira em Xangai, depois de a China ter registrado o agosto mais quente dos últimos 60 anos. Não importa o calor do lado de fora, dentro desta instalação sempre vai reinar o frio. O Shanghai All Snow Indoor Ski Theme Resort tem o formato de uma geleira e quase 100 mil metros quadrados. Estou muito feliz porque não havia estações de esqui em Xangai antes e não havia como praticar no verão. Mas agora tenho a oportunidade de fazer o esporte em Xangai, se não puder ir para outras cidades para esquiar. Então estou muito feliz. O livro Guinness dos Recordes certificou que a pista coberta é a maior do mundo, superando a de Harbin, também na China. A inauguração ocorre no momento em que o país registrou o agosto mais quente dos últimos 60 anos, com uma temperatura média de 22,6 graus Celsius. O gigante asiático é o maior emissor mundial de gases de efeito estufa, que, segundo os cientistas, provocam a mudança climática. Nosso consumo de eletricidade ainda é relativamente alto, mas tomamos muitas medidas de economia de energia. Nosso telhado é um painel fotovoltaico de 37 mil metros quadrados, que pode gerar 3,44 milhões de graus de eletricidade por ano. Também calculamos que temos cerca de 2.000 toneladas de conservação de energia e redução de emissão de dióxido de carbono. O apoio do governo chinês e o crescente interesse da classe média pelos esportes de inverno impulsionaram a indústria do esqui no país, especialmente desde que Pequim sediou os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022.
Na China, a mudança climática pode ter mais efeito no norte por causa do aquecimento global. Há menos pessoas, menos esquiadores, praticando esportes de inverno lá. Algumas das pistas de neve simplesmente não estão operando bem, estão encolhendo. E em meio a essa situação, o resort de esqui indoor, inaugurado como o maior do mundo, é muito bom. O resort diz que para manter a temperatura abaixo de zero, 72 aparelhos de resfriamento e 33 máquinas de produção de neve trabalharam continuamente. E a beleza da estação de esqui coberta não é embalada somente pelo frio e pela superfície branquinha. No interior, um teleférico e um trenzinho transportam os visitantes para as 4 pistas de esqui do complexo e outros brinquedos. Um grande mergulho no inverno, independentemente da estação. Muito bacana, para quem curte esqui, tá aí uma excelente opção. E assim a gente encerra esta edição do Pix News. Mais notícias no nosso site e também nas nossas redes sociais. Acesse lá e confira. Muito obrigada pela companhia. Na sequência tem a série Lost. E amanhã, 7 de setembro, tem Pix News especial de sábado com a apresentação de Tiago Pereira. Tenha um bom fim de semana. Aproveite sempre com responsabilidade. Pix TV é conteúdo todo dia.